Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR deste 19 de fevereiro. Lembrando que você está acompanhando aqui a nossa programação pelas parabólicas em todo o Brasil, TVs por assinatura, principalmente a TV Claro e a NET no 190. Você acompanha também pelo Facebook, em qualquer tipo de aplicativo, de dispositivo que você tem aí, também pelo YouTube. E agora nós temos, a partir deste momento, a TV Imaculada Conceição conosco, transmitindo as informações do Agricultura BR. Obrigado a todos, que bom estar contigo. E olha, na edição de hoje do Agricultura BR eu falo bastante sobre soja, porque nós vamos confirmar aquela informação que nós trazíamos ontem, de que uma multinacional norte-americana, com operação no Brasil, é claro, tinha feito uma oferta por 2 unidades industriais da Incopa, que está sobre uma recuperação judicial. É uma recuperação judicial que começou e aí nós temos aí as 2 unidades processadoras de soja que tiveram uma proposta de compra. Você vai saber aqui muita coisa sobre integração lavoura-pecuária e de como que ela consegue melhorar a rentabilidade e reduzir custos numa propriedade rural. O Agricultura BR também aborda para você como é que vem se comportando a tecnologia no campo, como por exemplo, como que os drones hoje estão sendo utilizados para conseguir dados de lavoura e como os dados de lavoura conseguem também trazer um procedimento melhor para a administração diária. Tem mercado físico, tem mercado futuro, tem essa coisa, hoje tem o STF, Supremo Tribunal Federal, que pode elevar de 4,5% para 17% a tributação sobre os insumos agrícolas. Então, olha, fica conosco, hoje a Agricultura BR trazendo aí informações fundamentais para o seu negócio e eu começo falando a respeito dessa questão lá no estado do Paraná, da Incopa. Isso porque na noite de ontem a empresa que está em recuperação judicial confirmou que recebeu uma proposta por aquisição de 2 unidades processadoras de soja localizadas no estado do Paraná. Em nenhum momento, na nota oficial enviada à imprensa, a Incopa afirma que foi a Bunge que fez essa oferta. Entretanto, as fontes e o que vai acontecendo e sendo ventilado no mercado, que foi a Bunge que fez sim, e essa oferta seria em torno de 50 milhões de reais, mais assumir a dívida de cerca de 1 bilhão de reais que tem aí sobre a processadora, a parte que lhe cabe dentro dessa recuperação judicial. São as informações que vão confirmando que essa empresa norte-americana provavelmente deve fazer a aquisição das 2 unidades processadoras e essa informação é muito importante para o estado do Paraná e os municípios no qual as indústrias estão localizadas. Tecnologia e principalmente ciência voltada para a produção agrícola brasileira. Nós vamos ver agora uma variedade de soja, vamos conhecer uma variedade que é resistente ao percevejo. Quem fala sobre o assunto é o repórter Mauro Andrade. A Embrapa está colocando no mercado uma linha de cultivares de soja que auxilia o sojicultor no manejo de um dos principais inimigos da cultura, que são os percevejos. A tecnologia amplia a proteção da lavoura ao ataque dessas pragas, que causam prejuízos ao sugar as vagens e os grãos de soja. A Embrapa Soja está disponibilizando ao mercado para o produtor de soja uma variedade que apresenta tolerância ao percevejo. Percevejo é uma praga importante, causa prejuízos bastante severos para a cultura. E eu vou conversar com o Marcos Petec, ele é melhorista, pesquisador da Embrapa. Marcos, você poderia descrever as características dessa nova variedade da soja que apresenta essa resistência, essa tolerância ao percevejo? Essa cultivar chama BRS 543RR, é uma cultivar que tem resistência a glifosato, né? Então ela apresenta para controle de mato e
tem alto potencial produtivo por ter passado pelo programa inteiro de melhoramento, né? Então as cultivares são lançadas com alto potencial. Tem características de resistência a outras doenças, como a Embrapa sempre se preocupa com as doenças, as principais doenças da soja, e além disso vem com a tolerância a percevejo, que é a tecnologia Block, que a gente lançou, que a Embrapa lançou ano passado, e agora começaram a aparecer as primeiras cultivares com essa tecnologia de tolerância a percevejo. Ela já foi testada a campo e realmente a produtividade em relação a ataque de percevejo é melhor. Sim, a gente não lança uma cultivar sem ela ter potencial produtivo. Ponto. Então, além de potencial produtivo, a gente agrega as outras características. E uma delas foi essa tolerância a percevejo. Então, numa mesma população de percevejo, se a população tiver mais alta, que uma cultivar sem essa tecnologia vai ter muito dano na semente, o desconto do grão na hora de entregar na moega vai ser muito grande. Então, com essa cultivar, o desconto do produtor, a tranquilidade do produtor no manejo dessa lavoura vai ser muito mais fácil, principalmente na hora de entrar para controlar o percevejo. E muitas vezes você tem uma população ali que você precisa entrar para aplicar e começa a chover, né? E nessa tecnologia Block o produtor tem maior tranquilidade para esse controle. Certamente o produtor evita o uso de produtos químicos e isso reduz custo. Isso é uma consequência, assim, a Embrapa não está recomendando a redução das aplicações. A Embrapa recomenda o manejo integrado de pragas, que assim que alcançar o nível de controle tem que controlar do mesmo jeito. Mas a consequência disso com certeza vai ser uma diminuição do uso de inseticida, um número de aplicações menores e um dano de grão, um desconto menor do agricultor no final das contas, lá na hora de entregar o grão na moega. Petec, para finalizar, essa é uma tecnologia convencional, não tem nada de transgenia aqui. Isso, a cultivar ela é transgênica por ter resistência a glifosato, mas essa tolerância a percevejo ela é convencional. Ela é fruto de um trabalho de melhoramento de mais de 30 anos aí, selecionando linhagens, acumulando genes com tolerância a percevejo. Então é convencional. Ok, Petec, obrigado. Então tá aí, nova tecnologia que traz a tolerância ao percevejo. Melhora o manejo aí na propriedade, reduz o número de aplicações, então já está disponível no mercado. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Sigo falando de soja, agora vamos dar uma olhada como é que vem se comportando os valores da oleaginosa negociado em alguns dos mais importantes portos do país. Vamos ver Santos e Paranaguá. Nós temos os valores em Santos em R$ 89,00 a saca de 60 quilos, Paranaguá R$ 88,50. Não tem variação frente aos valores que eram praticados nesta última terça-feira, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. E o processamento de soja nos Estados Unidos avançou e avançou muito no mês de janeiro. De acordo com a Associação Nacional dos Processadores de Soja dos Estados Unidos, o número foi o maior dos últimos 21 meses, colocando o janeiro de 2020 no maior patamar da história para o processamento da oleaginosa em território norte-americano. Nós vamos mostrar agora o comparativo dos números da associação, a sigla em inglês é NOPA, e o NOPA traz um número bastante expressivo para o processamento da soja nos Estados Unidos. É o que nós vamos acompanhar agora. Nós trazemos aqui os números que em dezembro totalizaram, de 2019, claro, 4.760.000 toneladas. Em janeiro de 2019, há um ano, eram 4.670.000 toneladas de soja processada nos Estados Unidos. Agora, segue para
4.820.000 toneladas, é o melhor janeiro de toda a história no processamento de soja norte-americano. As boas margens do esmagamento da oleaginosa e a forte demanda por farelo impulsionaram o ritmo de processamento mais forte do que esperado, foi o que afirmaram analistas nos Estados Unidos, principalmente nos jornais Washington Post e também os demais que têm colunas específicas para o agronegócio norte-americano. Já que falei de Estados Unidos, vamos falar um pouco a respeito dos negócios na Bolsa de Chicago. Chicago, nesta última terça-feira, tinha aquela expectativa, né, depois de um final de semana prolongado, por conta de feriado na segunda-feira, reabertura dos negócios, e os negócios reabriram com a China, confirmando que estava suspendendo aquelas tarifações sobre uma série de produtos norte-americanos, inclusive com soja. Só que a expectativa de que a China vai comprar mais soja, ela acaba não vindo para os Estados Unidos. E apesar de ter operado numa margem de alta, né, ou pelo menos no campo positivo durante o dia todo de ontem, fechou na estabilidade, mas em viés de queda. Vamos dar uma olhada agora como que vem os negócios neste momento para a soja nos Estados Unidos. Você vê soja perdendo, agora vai perdendo razoavelmente bem, perde mais de 0,5%. Neste momento, as posições de curto prazo. Março vem a $8,86 mais 6 o bushel. Maio, $8,96 mais 4 por bushel. Julho, $9,08 o bushel. E a posição de agosto, $9,11 mais 6 o bushel. São os negócios que nós temos agora com soja na Bolsa de Chicago. Vamos acompanhar agora como é que vem a moeda norte-americana sendo negociada no Brasil. É o dólar comercial, é o que a Agricultura BR mostra agora para você. R$ 4,37 mais 5 para o dólar. O dólar segue a sua escalada de alta, 0,40% de elevação neste momento para os negócios com a moeda norte-americana e não pode ser diferente. Este é o nosso assunto agora. Dólar segue subindo no país. Essa alta do dólar, ela acontece frente a um pacote de moedas pelo mundo todo, mostra um fortalecimento da moeda norte-americana, muito mais por conta de aversão a risco. Os investidores do mundo todo estão com medo, essa que é a verdade. Há medo em relação ao mercado financeiro internacional, os investimentos não ocorrem e aí acabam indo para aqueles produtos que são considerados com o melhor lastro, no caso o dólar e até mesmo o ouro. Eu vou conversar agora com o Walter Pulga Júnior e o Pulga vai nos falar um pouco a respeito do dólar, vai falar também um pouco a respeito de uma importante empresa que vai subindo o valor das ações no mercado financeiro. Pulga está aqui comigo. Pulga, boa tarde, vamos começar falando a respeito desse dólar. Dólar comercial passa dos 4,37, continua com alta, né? E essa é uma situação que podemos dizer mundial para a valorização da moeda norte-americana. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, nós temos tido uma oscilação de alta para o dólar frente a outras moedas do mundo. Não é diferente frente ao real. E agora há pouco o dólar passou de R$ 4,37, mas o que ocorre hoje com essa alta no dólar é fruto mais da percepção de analistas de mercado de que o crescimento econômico no país não tem sido dos melhores, não. O Banco Mitsubishi, por exemplo, rebaixou todas as suas estimativas para crescimento da economia, para a taxa Selic e para a inflação agora em 2020. O Banco Mitsubishi reduziu, no relatório divulgado agora há pouco, a expectativa do crescimento do nosso PIB. De 2,8% caiu para 2,2%. Então, a expectativa de crescimento do PIB para os analistas do Banco Mitsubishi é menor. Aliás, o banco também cortou as previsões para desempenho da economia na margem do quarto trimestre do ano passado, né? Se esperava que no quarto trimestre nós teríamos um crescimento de 0,75%, mas ele analisa que nós crescemos aproximadamente 0,30%. E nos primeiros 3 meses de 2020, a expectativa era de um crescimento para o país de 0,60%. Os analistas do Mitsubishi já esperam agora apenas 0,25%. De qualquer maneira, né, o que os analistas mostram é que o crescimento no Brasil continua, mas continua mais lento do que se esperava. É o que pensam também os analistas do Citibank, viu? Os economistas do Citibank também reduziram suas previsões de crescimento da economia brasileira e também para a inflação no Brasil. Se a economia não cresce, a tendência é de uma inflação menor, né? O Banco
norte-americano, Citibank, espera agora um crescimento do PIB brasileiro de 2% este ano, abaixo da estimativa inicial dos analistas do banco, que era de 2,2%. Isso influencia hoje os negócios com o dólar. Por isso o dólar dispara também, independente do que ocorre lá fora, que há normalmente uma oscilação de moedas de países emergentes frente ao dólar. Agora, a perspectiva é de dólar ainda em alta? É sim. Embora haja um pronunciamento do presidente do Banco Central, considerando aí uma certa tranquilidade nessas oscilações, ele até chegou a citar o presidente do Banco Central brasileiro, que considera que essas oscilações são um pouco exageradas, estariam fora da realidade. E o que acontece no mercado de ações enquanto isso? O dólar sobe, mas o mercado de ações também reage positivamente. Veja, grande oscilação também no mercado de ações. Alta de 0,90% agora para o nosso índice Bovespa, que opera neste momento acima de 116 mil pontos. Chegou aos 116 mil, 160 pontos aproximadamente. Subiu cerca de 1%. Agora a alta é de 0,93%, há uma queda, vamos dizer, na alta, mas continua em alta. Recuperação para o nosso índice Bovespa. Destaque no dia é, mais uma vez, o volume muito grande de papéis negociados do Marfrig. Aliás, as ações do Marfrig subiram ontem mais de 7% e hoje sobem de novo. Neste momento, a alta dos papéis do Marfrig é de 3,12%. Frigorífico. Agora, a R$ 13,88 tem ações negociadas em alta de 3,12%, depois de uma alta acentuada que já teve ontem, que chegou a beirar 7,5%. Então, forte reação na valorização dos papéis do Marfrig. É a empresa do agronegócio que tem tido destaque no volume de negócios. Aliás, está entre as ações mais negociadas hoje no mercado de bolsa, no mercado de ações da B3. Bom, essas são as informações que são divulgadas até este momento. É esperar agora o desenrolar dos negócios, mas a perspectiva é de que sem uma atuação forte do Banco Central, nós não teremos mesmo uma baixa para o dólar. Se o Banco Central não oferece dólares ao mercado, papéis, não faz operação, se o Banco Central não fizer operações de swap cambial, provavelmente teremos o dólar avançando um pouco mais, como alguns analistas já preveem, mudando todas as expectativas que nós tínhamos no início deste ano de que o dólar ficaria em torno de 4,10, no máximo 4,20. Já opera acima de 4,37 e pode subir mais. Fabiano? Obrigado, Walter Pulga, obrigado pela participação. Daqui a pouco eu e o Pulga vamos falar um pouco a respeito dessa decisão que é esperada para hoje na sessão do Supremo Tribunal Federal a partir das 14 horas em relação à tributação sobre insumos do agronegócio, que podem subir de 4,5% para 17%. Olha, essa situação é tão grave que, de acordo com o próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, se ocorrer, isso vai representar 12 bilhões de reais por ano. 12 bilhões de reais por ano que vão deixar de ir para a cadeia produtiva, que vão deixar de gerar empregos, que vão deixar de gerar divisas, trabalho e renda nas cidades do país. O valor é tão alto que ele representa 5% de todo o VBP, de todo o valor bruto de produção, mas esse é um assunto para logo mais no Agricultura BR, que vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito de milho, vamos falar também de tecnologia, a utilização dos drones para a obtenção de dados em lavouras. Eu volto já. O assunto por aqui agora na Agricultura BR é o milho. Nós vamos destacar agora o que vem acontecendo com o milho lá na Bolsa de Chicago. Hoje, milho vinha sendo bastante influenciado pelo bom momento das negociações do trigo nos Estados Unidos. Para que o público aqui no Brasil entenda, nos Estados Unidos, nas negociações em bolsa, em Chicago, e também outras bolsas que existem nos Estados Unidos, como a de Kansas, por exemplo, o trigo acaba puxando o milho e o milho puxando o trigo. Eles acabam andando muito parelhos em relação ao ânimo de mercado. E hoje nós tínhamos o trigo subindo lá na Bolsa norte-americana e ajudando a puxar o preço do milho para cima. Vamos dar uma olhada agora como é que vem as posições negociadas agora em Chicago para o milho. E se eu falava que vinha subindo, olha só, agora vem descendo.
começa a cair e a queda é de quase 1% neste momento para as posições de curto prazo. Março vem a $3,79 o bushel, maio 3,84, julho 3,87, setembro vindo a $3,85 mais 6 por bushel. Aí temos uma inversão do quilo que vinha acontecendo. Nós tínhamos nas primeiras horas milho operando em alta, agora volta para o campo negativo. Falamos agora sobre tecnologia. E essa tecnologia está sendo utilizada em diversos tipos de atividade no país. Eu falo do drone. Mas o drone, quando falamos de ciência, ele consegue também captar informações da lavoura que vão ser convertidas em uma melhor gestão e uma atuação mais efetiva sobre as necessidades de lavoura. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Mauro Andrade. Gerando imagens aéreas com o drone, o produtor consegue uma visão espacial da propriedade, podendo gerar mapas que facilitam no planejamento das áreas. Por meio das imagens aéreas, é possível acompanhar o desenvolvimento de massa vegetal no talhão e, por comparação, detectar problemas que podem estar ocorrendo na lavoura. A agricultura digital ou agricultura 4G está evoluindo rapidamente. Hoje nós vamos falar de imagens aéreas com aplicações na agricultura. Eu estou aqui na Embrapa com o Dr. Júlio Franchini, que é especialista nesse setor. Dr. Júlio, os drones estão trazendo uma série de facilidades para capturar as imagens aéreas. Como é que está esse segmento? A coisa já se popularizou bastante, né? Qual é a sua visão atual deste mercado? Sim, é um mercado de serviços aí bastante importante, né, que está ganhando espaço e ganhando qualidade no serviço, né? Hoje com um drone com sensores aí relativamente simples, você consegue imagens que ajudam bastante a identificar problemas dentro das lavouras, né? Ainda a gente não consegue fazer diagnóstico direto, mas você consegue diagnosticar, direcionar amostragens na busca do entendimento do que está acontecendo dentro das áreas. Antigamente, para se ter uma imagem aérea, ou era uma imagem de satélite ou um avião contratado para tirar a foto. O drone, ele tornou mais acessível a captura dessas imagens. Sim, o drone ele está cada vez mais amigável você trabalhar com ele, né? Comparado com o satélite, ele tem duas vantagens principais aí, que seria a resolução, que é maior, né? Hoje satélites aí com imagem gratuita, a resolução é 10 metros. E o drone você fica aí na faixa de centímetros, né? E outra vantagem é que o satélite com nuvens você não tem imagens úteis e o drone você pode voar abaixo da camada de nuvens que você tem imagens no momento que você determina.
Olha, uma preocupação toma conta de todo o setor agropecuário do país. Eu posso dizer, né, quando falamos de agro, nós estamos falando de algo que foi definido, né, a maneira como se pensa isso, sobre o aspecto metodológico e academicista. A gente fala em sistema agroindustrial, que varia para uma situação de complexo agroindustrial, que acaba variando para a cadeia produtiva. Todo o sistema agroindustrial brasileiro está com uma preocupação enorme no dia de hoje. Por quê? E eu posso dizer que essa preocupação ela não deve ser apenas de quem está trabalhando direto ou indiretamente no agronegócio do país. Em um lugar que tenha mais consciência, as pessoas iam entender que, direto ou indiretamente, às vezes mais direto, às vezes bem menos, mas de certo modo, o país, a economia brasileira depende de um setor em específico, que é o do agronegócio brasileiro. E hoje, no dia de hoje, há uma ameaça muito forte sobre o tema. É em relação à cobrança de tributação sobre os insumos agropecuários, que tinha ali um certo posicionamento que pagava impostos reduzidos, 4,5%. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, e é importante que se diga o que vai ser julgado hoje, para que não haja injustiça também. O Supremo Tribunal Federal, ele não vai julgar se o imposto deve ou não deve subir para 17%. Ele vai julgar a constitucionalidade, e aí entra naquela questão de direito, que eles estão lá para debater isso mesmo. Mas a preocupação é se eles decidirem que é inconstitucional. Porque se decidir que é inconstitucional e subir esse imposto para 17%, isso representa perdas muito fortes para o agronegócio e, consequentemente, para a economia. Representa 12 bilhões de reais a menos, 5% do valor bruto interno da produção agropecuária do país. É muita coisa. Esses valores, eles acabam sendo, de uma maneira ou outra, representando distribuição de renda no interior do país. Gera trabalho, gera emprego, gera renda, gera máquinas, gera muita coisa, gera tecnologia, acaba gerando muita coisa. E aí, se ele coloca sobre essa ameaça, fica uma situação muito difícil no país. E este é o assunto que Walter Pulga Júnior volta a comentar, agora volta ao programa, comentando, Pulga, essa questão que vai ser, daqui a pouco começa a ser às 14 horas, horário de Brasília, começa há pouco mais de uma hora, daqui a pouco começa a ser discutido no Supremo Tribunal Federal. Nesta quarta-feira, dia 19, o STF, o Supremo Tribunal Federal, vai julgar uma ação que pede a derrubada da isenção para insumos agropecuários. Bom, se explica. A ação foi movida pelo Partido Socialismo e Liberdade, o conhecido PSOL, né? E será julgada nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, é uma ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, o Partido PSOL pede que seja definida a inconstitucionalidade do convênio 100, que foi assinado pelos secretários de Fazenda de todos os estados lá atrás, em 1997. O que é esse convênio 100? Esse convênio 100 é o que permite uma redução na base de cálculo de ICMS, de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, de insumos agropecuários que são comercializados entre os estados. Ou seja, a isenção para produtos, inclusive alguns produtos chamados agroquímicos, por muitos conhecidos aí por agrotóxicos, também perderão essa isenção. Os autores dessa ação têm o apoio de diferentes instituições da sociedade civil. E eles argumentam para os juízes do STF que o governo deixa de arrecadar todo ano, por conta dessa isenção, de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Ou seja, o equivalente a 4 vezes o orçamento total do Ministério do Meio Ambiente para 2020. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, por sua vez, argumenta que os benefícios fiscais violam os princípios da defesa do consumidor que são previstos na Constituição Federal. É isso que os ministros do STF devem julgar. Agora, há de outro lado a defesa da manutenção dessa isenção, né?
Segundo a CropLife Brasil, que é uma entidade que representa essas empresas que produzem agroquímicos, biotecnologia, controle biológico, empresas de semente, essa entidade, a CropLife Brasil, defende que o fim do convênio vai elevar e muito os custos dos alimentos no Brasil. Vai encarecer, segundo dirigentes dessa entidade, muito a produção de alimentos, né? Vai encarecer o arroz, o feijão, o café, entre outros produtos. E a Confederação Nacional de Agricultura concorda com essa argumentação. Segundo a CNA, os custos para a produção de arroz, por exemplo, vão subir muito sem esse convênio 100, esse desconto no ICMS. Poderá aumentar em Santa Catarina a produção de arroz em pelo menos 5,5%. Para o feijão no Paraná, vai subir 9,27% em média. Para a produção de café arábica no Cerrado, sem esse convênio, né, que permite desconto no imposto, no Cerrado o café vai ter seu custo de produção superior em 8,65%. Segundo a CNA, em média, o aumento no custo de produção para diferentes produtos agrícolas será de quase 14,30%. Né? E o Ministério da Agricultura concorda com a argumentação tanto da CropLife Brasil, como também da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária. Segundo estudos do Ministério da Agricultura, o fim do convênio 100 pode gerar um gasto adicional para os produtores rurais brasileiros de 16 bilhões de reais por ano. O convênio, ele reduz a base de cálculo de ICMS entre 30% e 60% nas vendas entre os estados de insumos como defensivos, fertilizantes, sementes, rações e mais do que isso, ele zera a tributação nas transações dentro dos estados. Ele tem validade até abril e deveria ser renovado, mas está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. Qual é a argumentação de quem defende a manutenção dessa isenção? Bom, no Ministério da Agricultura já se tem certo que os produtores do Mato Grosso seriam os que pagariam a maior quantia de toda essa conta, estimada em 16 bilhões. Seriam 3 bilhões e meio de reais que seriam recolhidos agora pelos produtores rurais, seriam gastos pelos produtores rurais do Mato Grosso. Paraná, seus produtores teriam gastos superiores a 2 bilhões de reais. Rio Grande do Sul, produtor gastaria mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. E São Paulo gastaria pelo menos mais, eu falo dos produtores de São Paulo, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Santa Catarina, que é o estado que lidera a campanha para pôr fim a essas isenções no âmbito do convênio 100, tem outra posição. Lógico, ela arrecadaria 227 milhões a mais. Agora é esperar a decisão do STF. Se a sociedade civil que defende o fim das isenções será atendida no seu pedido, ou se os produtores rurais e as entidades que o representam conseguirão manter o chamado convênio 100. É esperar nesta quarta-feira ver a decisão dos ministros do STF. É com vocês em Campo Grande. Tá aí o Pulga falando a respeito do assunto. Só para esclarecer uma coisa e acabando, de certo modo, fazendo uma crítica a quem entrou com essa ação que estava rodando, né, há bastante tempo e agora vai ser apreciada. Eu não chamo de sociedade civil pedindo a inconstitucionalidade sobre esse acordo que tinha sido feito em relação ao tributo pago pelos insumos do agronegócio brasileiro. Não chamo. Por quê? Porque a sociedade civil, ela, mesmo quando não é ciente disso, é a mais beneficiada pelos recursos que acabam sendo reinvestidos localmente. Talvez a melhor maneira de distribuição de renda para o interior seja através desse tipo de atividade, do agronegócio, nas suas mais variadas culturas, como arroz, como feijão, como café no Cerrado, como café em Minas Gerais, como a soja no Centro-Oeste. Uma das maneiras de ter uma divisão de recursos, já que eles são aplicados nos municípios, são contratadas pessoas no município, e isso faz com que os recursos que poderiam ser arrecadados com uma tributação de 17%, acabe indo para a mão do cidadão, só que através de trabalho, através de emprego. A ação do PSOL, partido, não lembro da sigla, mas a ação do PSOL, né, por inconstitucionalidade, eu gostaria de saber muito o que motiva o partido a ter feito tal coisa, mas essa ação que eles estão pedindo, e o STF vai julgar inconstitucionalidade, e não se é justo ou não cobrar isso é bem complicado para se entender.
se ocorrer, vai estar prestando o pessoal um grande desserviço para a sociedade brasileira, principalmente para quem mora nessas cidades do interior, onde se tem produção de café, produção de soja, de arroz, de milho e assim por diante. Daqui a pouco no Agricultura BR nós vamos falar sobre integração lavoura-pecuária, vamos falar sobre custos de produção e muito mais daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Agricultura BR de volta e agora nós vamos falar a respeito de resultados no campo e como alguns temas que são relacionados a investimento e custos melhoram bastante na atividade pecuária. Para falar a respeito deste assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, Mariana Aragão, que é a nossa convidada nessa tarde de quarta-feira. Mariana, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco. E é sempre um tema interessante, né? Um programa que fala sobre o fator econômico do agronegócio brasileiro. Como que essa questão ela tem melhorado através da pesquisa? Começando pelaquela pergunta mais genérica, né? Mas como que a pesquisa tem conseguido melhorar esses fatores que são desafios para o produtor rural na fazenda? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Bom, a pesquisa contribui por meio de melhorias nas técnicas, né, nas tecnologias que são empregadas pelos produtores e promovem um aumento de produção, de produtividade e, com isso, uma redução nos custos de produção. Aquela máxima de que a gente precisa trabalhar melhorando a produtividade dos sistemas para que essa produção consiga diluir custos fixos, né? Afinal, a estrutura de produção de uma pecuária de corte, ela tem um componente de custo fixo muito elevado, né? Então, sistemas extensivos, por exemplo, o custo fixo chega a atingir mais de 50% dos custos totais. Então, realmente, o produtor precisa trabalhar a produtividade, aumentar essa produtividade, a escala de produção, para que ele consiga diluir esses custos fixos e, ainda assim, obter uma margem, que é o que ele precisa para sobreviver, né? Então, a pesquisa contribui nesse sentido, trazendo animais com melhor genética, pastagens, opções de capins. Hoje em dia nós temos muitos softwares, né, muitos aplicativos para ajudar o produtor a tomar decisões. A pecuarista tem utilizado, Mariana? Está aumentando, né? É um fenômeno global, né? Então, a gente observa que todos os produtores, em geral, eles já estão entrando nessa onda digital. É claro que ainda existem problemas estruturais, de infraestrutura mesmo, de comunicações, de telecomunicações, para facilitar esse acesso do produtor a esse tipo de ferramenta. Mas hoje em dia todo mundo tem o seu smartphone, né? E hoje em dia ficou muito mais fácil e acessível tanto o conhecimento, a informação, mas também o uso desses aplicativos. Mariana, antes de eu entrar no que você e a equipe da Embrapa Gado de Corte tem trabalhado, a pecuária ela tem um fator também, que é uma característica de ser heterogênea em relação aos produtores, aos pecuaristas, quem está no campo. Cada fazenda praticamente é um projeto pecuário diferente, tem uma realidade, parâmetros que são distintos. Quando vocês buscam esses dados que estão a campo, nessas propriedades, como é que eles são trabalhados dentro da área de pesquisa para chegar a soluções que consigam atender toda essa heterogeneidade, toda essa diferença que há entre os pecuaristas brasileiros? Na verdade, a gente não chega tanto nesse nível de delimitar, né, o tipo de público específico, se ele é pequeno, médio ou grande, porque a grande maioria das tecnologias que nós trabalhamos, elas são plenamente utilizáveis em qualquer condição. Então, as pastagens nossas, por exemplo, as nossas forrageiras, estão no Brasil inteiro, inclusive no exterior, né? São exportadas. E atendem a pequenos, médio e grande, independente da escala, né? Algumas tecnologias mais avançadas, talvez a questão já de robótica, drones, esse tipo de coisa, aí sim ele acaba talvez discriminando um pouco aqueles de menor condição, né, de capital para investir em tecnologias muito
com muita tecnologia embarcada, que o custo de aquisição e implementação dessas tecnologias, às vezes, é inacessível para alguns produtores. Mas a grande maioria das tecnologias e produtos e serviços disponíveis, né, e processos, a Embrapa trabalha muito com processos, manejo de pastagem, suplementação animal, então é muita coisa básica que qualquer produtor... E algum desses processos pode-se dizer que é um pacote tecnológico gratuito, praticamente, né? Exatamente, exatamente. E assim, a Embrapa, se você entrar nos sites da Embrapa, vocês vão observar que todas as nossas tecnologias estão lá disponíveis, as informações. As nossas publicações também são todas praticamente gratuitas. Tem um livro ou outro que, né, às vezes tem parceiros e aí esses livros são cobrados, mas a grande maioria é público, é download gratuito, né? Então está muito acessível isso hoje em dia. Quais são as atividades hoje em relação à pesquisa, o exercício que vocês têm feito na Embrapa, que vocês têm trazido, que vocês têm desenvolvido por lá, Mariana? São muitas, né? Mas acho que assim, um xodó assim, que a gente tem trabalhado agora recentemente, no ano passado nós fizemos vários cursos de manejo de pastagem. Estamos com alguns projetos nessa área de manejo de pastagem, degradação de pastagem, tentando entender os processos, os motivos que levam os produtores a talvez não fazer a manutenção dessa pastagem, chegar no nível de degradação. A gente quer entender o problema pela ótica do produtor, né? Então, entender por que esse problema ainda persiste, apesar de todas as tecnologias, de todo o conhecimento que já existe, de haver técnicos, assistência técnica bastante capacitada para trabalhar com isso, né? Então, essa é uma das áreas que a gente está trabalhando. E na questão do manejo de pastagem, ano passado, o grupo de manejo de pastagem fez um desafio, né, de nós fazermos as análises econômicas em cima dessas questões de implementação, de plantação e manejo de pastagem. E os resultados foram muito interessantes, né? Então, coisas do tipo, a gente observar que o manejo mal feito, ele é pior do que o resultado econômico dele é muito mais grave do que quando você faz adubação em conjunto. Então, quer dizer, o ponto não é fazer ou não fazer adubação, o ponto é primeiro manejar bem o pasto, especialmente a questão de taxa de lotação, que o nosso maior problema hoje é o superpastejo, né? Então, e nesse superpastejo, o produtor pode perder até R$1.000, né? Uma das análises econômicas que nós fizemos mostrou uma diferença de quase R$1.000 por hectare entre um pasto superpastejado em relação a um pasto onde os animais saem da pastagem no momento correto, na altura correta. Esse é um fator de gestão de como que administra os piquetes? Exatamente. Taxa de lotação, a altura da pastagem no momento da entrada e da saída, e para isso nós temos a régua de manejo, né, desenvolvida pela Embrapa. Escolha de cultivares também é muito importante e nós desenvolvemos um aplicativo que é o Pasto Certo, que ajuda o produtor a identificar, a selecionar as opções de forrageiras mais adequadas para cada situação, para cada objetivo do produtor, porque também tem isso, né, níveis, de repente ele quer explorar níveis diferentes de produtividade, então também tem uma forrageira mais adequada para essa condição. Então nós temos assim várias tecnologias de suporte à decisão do produtor. Essa, inclusive, o Pasto Certo, inclusive indica para ele qual é a revenda mais próxima da semente daquela pastagem, porque nós temos uma parceria com a Unipasto, que nos ajuda a financiar o nosso programa de melhoramento de forrageiras. Então, os nossos parceiros estão lá contidos também ajuda o produtor a comprar, adquirir sementes de boa qualidade, que é um outro problema, né? Existe muita clandestinidade aí nesse setor. Quando ele acessa, ele vai ter as empresas, as lojas, né? Que desenvolvem as sementes que foram desenvolvidas. A Embrapa, na verdade, a Embrapa desenvolve. E elas comercializam. Exatamente. Aí eles vão mostrar, o aplicativo indica qual é a loja mais próxima para ele adquirir sementes certificadas, sementes, né? Que ele vai ter essa convicção da origem dessa semente. Mariana, você chamou muito a minha atenção agora, quando você falou a respeito, logo no começo, na abertura dessa resposta, a respeito da pastagem que acaba sendo, de certo modo, agredida, né? Às vezes um comportamento até extrativista que pode ocorrer sobre pastagem, deixando ela degradada. E talvez esse seja o principal elemento também de desvalorização de uma área,
né? Você tem alguns que acabam desvalorizando a área, quando você acaba matando ou não tendo ali uma caixa d'água no solo, quando você acaba prejudicando a maneira de você ter água em solo, e também a degradação dessa pastagem. Já existem parâmetros que mostram por que isso ocorreu, porque demora também para ter um resultado ruim, como esse de falar a área está totalmente degradada. Isso é um processo longo, né? Já tem algumas indicativos que mostram por que deixou chegar a esse fator? Olha, o nosso colega Fernando Paim, há muitos anos atrás, se não me engano foi no doutorado dele, ele estudou esse fenômeno e uma das conclusões era, naquela época, que o produtor, justamente a questão do excesso, numa taxa de lotação muito mais elevada do que a capacidade de suporte, especialmente aqui na região do Centro-Oeste, tá? É óbvio que a gente vai para uma região Nordeste, onde tem um problema sério de déficit hídrico, então ou no Pantanal, que tem o problema oposto, né? Então aí são outras condições ambientais interferindo nessa questão da dinâmica das pastagens. Mas aqui no Centro-Oeste, quando ele fez esse estudo, ficou muito claro que havia e acho que ainda predomina um pouco desse aspecto cultural do produtor da pecuária de corte, dele se sentir seguro em tendo vários animais na pastagem. Quanto maior o rebanho que ele tiver, mais tranquilo ele fica. Porém, então assim, tem uma questão um pouco de status, né, de ter muitos animais, de ter um rebanho grande, né? Pensa mais em número de animais do que, por exemplo, unidade animal ou peso que ele tem na pastagem? Exatamente. Até porque muitos ainda não usam balança, né? Então a gente ainda tem pecuária sem balança, né? Que é uma coisa... o mínimo para quem vai trabalhar dentro de um conceito de gestão, você precisa trabalhar com dados. Então, a gente precisa da balança para pesar os animais, para fazer o manejo desses animais conforme a questão das unidades animais, né? Então, esse excesso de taxa de lotação, uma taxa de lotação muito elevada, causava... era um dos principais fatores da causa, né, do superpastejo. Mas isso foi feito há muitos anos atrás. Então, hoje, pode ser que outros fatores estejam concorrendo para que essa situação permaneça. Questões financeiras, de crédito, que antigamente havia crédito, talvez não houvesse tanto conhecimento. Hoje em dia tem mais conhecimento, tem mais crédito disponível, né? Nós temos um programa aqui estadual, o programa Terra Boa, que pouquíssimos acessaram. Então, assim, por quê? Então, essa é a pergunta motivadora desse estudo que nós estamos começando a conduzir esse ano. Por que o produtor, será que ele não percebe a degradação da pastagem como o especialista percebe? Né? Se a gente colocar um produtor e um especialista analisando a mesma pastagem, será que eles vão chegar à mesma conclusão do nível de degradação daquele pasto? Né? Porque se ele não perceber aquilo como um problema, dificilmente ele vai fazer alguma coisa para atacar esse problema. E talvez quando ele entenda como problema, já seja tarde demais e caro demais para fazer. E aí inviabiliza o processo de reforma, que é muito mais caro do que o processo de manutenção dessa pastagem. Quem faz aquela gestão das pastagens, respeita o período de piquetes, provavelmente está verificando a cada 30 dias ou menos do que isso, ele não tenha um problema de superlotação ou de uma degradação tão expressiva. Pode-se dizer assim, Mariana? Sim, sim. Normalmente quem trabalha com sistema rotacionado vai ter menos chance de chegar a um nível de degradação, porque ele está o tempo inteiro ali manejando aquele sistema. Nos sistemas contínuos, eles são um pouco mais propensos porque se deixa o animal por mais tempo sem visitar o piquete, sem olhar e sem talvez ter aquele mesmo nível de gestão, né, de cada piquete. Às vezes as propriedades são muito grandes, aí não há um caixa suficiente para fazer a reforma. Então, o princípio é sempre partir de um planejamento, né, bem feito. E se o produtor não tem condição de fazer isso sozinho, é muito importante que ele contrate alguém que ajude ele a fazer esse planejamento, porque certamente vai ser muito mais barato o que ele vai pagar para alguém ajudá-lo, para um consultor, do que ele arcar com os prejuízos de fazer alguma coisa mal feita. A gente fez um estudo que vai sair agora, uma publicação que vai sair agora, dessa parte econômica, da análise econômica das pastagens,
aonde a gente levantou, a gente criou um termo para facilitar o produtor entender, que a gente chamou de gangorra econômica do manejo da pastagem, que é um princípio da gangorra mesmo, né? Então, se você faz uma implantação bem feita desse pasto, a tendência é que na manutenção você precise fazer um nível de manutenção menor, né? Quando você faz uma implantação mal feita, você vai ter retrabalho, você vai ter que fazer novamente, você vai gastar muito mais. Essa manutenção bem feita e mal feita, em termos de investimento financeiro, aporte, é a mesma coisa? O próximo? Não, é bastante diferente. Você tem aquele trabalho que é simplesmente jogar uma semente, né, e passar um rolo ali por cima e tal, isso vai 500, 600 reais por hectare, até uma reforma completa, com fazer terraços e calcário, gesso, aí vai para R$ 2.500 por hectare, ou, como muita gente tem optado hoje em dia, a integração com lavoura, aí você já está falando num patamar de mais de R$ 3.000, R$ 3.500 por hectare, dependendo do sistema. Porém, com uma perspectiva de durabilidade do sistema, de resultado em termos de produção, que vai viabilizar e amortizar esse investimento, porque a pastagem é um investimento, os valores são altos. Você falou a respeito de durabilidade, vou aproveitar que eu vi aqui a pergunta chegando de telespectador, e ele perguntou, cadê Isolda Moraes? Ela perguntou, uma pergunta simples, mas ela perguntou o seguinte: qual que é o tempo de duração de uma pastagem? Mas ela fez a pergunta que vale ouro. Não existe um tempo fixo. Depende exatamente de quão bem foi implantada essa pastagem, né? E como vem sendo feita a manutenção. Qual é a taxa de lotação que está sendo trabalhada? Então, não existe. Nós temos pastagem de Marandu, na Embrapa, que tem 30 anos e ela continua produtiva. Por quê? Justamente ajuste de lotação, manejo dos animais e, eventualmente, alguma adubação. Então, quando essa manutenção é bem feita, existe o que hoje em dia as pessoas apelidaram de perenização da pastagem, né? Então, é um processo em que a pastagem fica perene, ela está lá porque você está fazendo a manutenção dela, você faz adubação, eventualmente retira os animais, dá um descanso, enfim. Você faz o manejo apropriado para aquela condição e a pastagem ela é muito resiliente, ela sobrevive, né? Então, com níveis adequados de produção. É claro que, se você não fizer nada, como qualquer planta, ela vai sendo só um sistema extrativista ou extensivo, essa pastagem vai se acabando, vai se exaurindo. Então, 3, 4 anos depois, o seu nível de produtividade já vai ser bastante baixo. Reduz bastante em um período curto de tempo. Sim. Mariana, para encerrar, hoje a gente está falando com produtores rurais de todo o país e pecuarista, você falou a respeito da questão da planta, como é que ela responde. Como que está sendo o reinvestimento da pecuária? A gente sempre fala em reinvestimento. Quando você tem um negócio, você tem um faturamento, provavelmente, em qualquer tipo de negócio, vai ter o prolabore do proprietário, você vai pagar os funcionários, aquela coisa toda, tem um reinvestimento no próprio negócio, o dinheiro tem que voltar, o recurso financeiro tem que voltar. Sobre o fator econômico, quando a gente falamos das propriedades rurais que atuam basicamente com pecuária, esse reinvestimento, de modo geral, ele tem ocorrido em tecnologia, em genética, em alimentação, que é a pastagem e assim por diante? Olha, a gente acredita que está acontecendo, porém não no nível que poderia acontecer ou que deveria acontecer, né? Existe um grupo, como você começou falando, né, a pecuária é muito heterogênea no país. Então, existe um grupo de produtores que está sendo bem remunerado pela pecuária, consegue fazer esse reinvestimento em tecnologia e melhorar ainda mais gradativamente a sua escala de produção, a sua produtividade, consegue operar em mercados de valor agregado, com sustentabilidade, que isso é muito importante, né? A gente falou de degradação, hoje em dia a sustentabilidade vai ser a nova moeda de troca, né? Então, o que preocupa nesses produtores que não conseguem atingir esse mínimo de margem para reinvestir em tecnologia e melhorar o seu resultado, é justamente isso. A tendência é que a propriedade vá se
degradando como um todo, a capacidade de reinvestimento vai diminuindo e é uma bola de neve. E aí esse produtor fica sem alternativa para voltar, né, a operar no mercado. Então, acaba ou vendendo ou arrendando, né, saindo da atividade. E a gente tem visto muito isso, muitos produtores saindo da atividade. E aí acaba criando um viés positivo, porque obviamente os que ficam são aqueles que estão reinvestindo na atividade. O que a gente pretende, acho que é um trabalho que o Ministério da Agricultura também tem colocado, é buscar resgatar os pequenos e médios para que eles consigam também permanecer nesse mercado, conseguir sobreviver, a sua família, a família dos seus empregados, né? E trabalhar bastante essa questão da classe média rural, que a gente não pode também abandonar. Então, é muito importante a questão gerencial, que também é um enfoque novo. Antigamente, o enfoque muitas vezes era estritamente técnico, e a gente sabe que não adianta a gente focar só na questão técnica de aumentar a produtividade, sem estar aliado a uma questão gerencial. Se vale a pena, qual o custo-benefício, quanto custa, quanto que eu vou obter de retorno, essas análises precisam ser feitas. Então, hoje em dia essa preocupação está mais presente, então eu acredito que vamos evoluir bastante nisso daí. Tá certo, Mariana. Quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Dá para conversar mais sobre esse assunto. Com certeza. Quero agradecer os telespectadores que mandaram mensagem, estavam participando aqui na nossa transmissão. Obrigado pela participação, Mariana. Eu que agradeço e a Embrapa está à disposição de vocês, sempre. Tá certo. Uma boa tarde. Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito de soja e também café, mercado futuro e físico aqui no Agricultura BR, que volta já. Agricultura BR de volta, fala agora sobre o mercado de café, começando pelo Arábica, cenário internacional, negócios na Bolsa de Nova York. O café Arábica em Nova York, nesta última terça-feira, depois da reabertura dos negócios, fechava em queda. Vamos saber agora como é que vem as posições negociadas. Esboçou alguma recuperação hoje cedo, mas volta a operar em negativo. Neste momento, o mercado do café Arábica em Nova York, posição de março, de mais curto prazo, $1,05 mais 95 a libra peso. Maio, $1,07 mais 95. Julho, $1,10 mais 10 a libra peso. E setembro, $1,12 mais 5 por libra peso. São os negócios com café Arábica em Nova York. Vamos dar uma olhada agora como é que vem sendo negociado o café robusta em Londres. Você acompanha comigo agora na tela, o café robusta sendo negociado com uma queda um pouco expressiva, mais expressiva no dia de hoje. Você tem aí a posição de maio a $1.256 a tonelada, queda de 0,71%. Julho, $1.285, queda de 0,62%. Setembro, $1.302 a tonelada, perde pouco mais de 0,5%. Novembro, com $1.322, dia de queda para o mercado do café robusta em Londres. O estado do Paraná é o primeiro estado que começou a fazer o cultivo do chamado feijão de primeira safra, que é cultivado entre agosto e o começo de setembro. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Mauro Andrade. A cultura do feijão ocupa lugar de destaque na agricultura nacional por ser um alimento importante na dieta do povo brasileiro. Este ano, o feijão de primeira safra apresenta bom desempenho no estado do Paraná. A doutora Vânia Cirino, ela é pesquisadora do IAPAR e trabalha há muitos anos com feijão, e eu vou perguntar para ela, doutora Vânia, como que está o desenvolvimento do feijão esse ano? Nós tivemos um ano tumultuado no início do plantio, depois muitas chuvas em algumas regiões, outras muito sol. Qual é o seu balanço da safra 2019 e 2020?
Bem, essa safra, né, de 2019 e 2020, ela iniciou-se com um grande problema, que foi a falta de chuvas para se fazer a semeadura da cultura. Então atrasou muito a semeadura da safra que nós chamamos safra das águas ou primeira safra. Agora nós já estamos fechando nas regiões mais frias do estado, essa região centro-sul, já fechamos a semeadura da safra da seca ou segunda safra. Com relação à primeira safra, apesar de termos toda essa dificuldade no início, depois ela transcorreu normalmente. E nós estamos aqui no estado do Paraná. E nós estamos confiantes que essa segunda safra também seja uma safra bastante promissora. Embora nós não devemos atrasar muito a semeadura dessa segunda safra, em decorrência de termos já previsões de geadas, né? No início, já final de maio. Então, quem atrasar provavelmente vai ter prejuízos, né? Então, devemos realmente respeitar o zoneamento agrícola. A Embrapa apresentou 2 novas variedades de feijão e o pesquisador José Luiz Cabreira nos fala sobre as características das novas variedades. A Embrapa Arroz e Feijão, uma das unidades da Embrapa, ela anualmente disponibiliza para os produtores dessa leguminosa uma cultivar de feijão a cada ano. E isso se faz lá no Show Rural em Cascavel, mas nós divulgamos em várias regiões o que é feito em Cascavel. Para esse ano de 2020, nós lançamos um feijão especial chamado BRS FS 305. O ano passado, em 2019, nós lançamos o BRS FP 403. E o ano de 2018, nós lançamos um feijão carioca chamado de BRS FC 402. E o que eles trazem de características? O que sempre se faz dentro de uma cultivar de feijão é fazer a inserção de genes com alta produtividade, com alta sanidade, com arquitetura adequada, com sabor organoléptico adequado para o consumidor. Haja visto que o consumidor agora está bem atento à qualidade do feijão. Então, todas essas características são importantíssimas na inserção na genética de uma nova cultivar de feijão. E de acordo com números que foram divulgados pela Associação dos Exportadores de Suco de Laranja, a Citrus BR, na tarde desta última terça-feira, os estoques finais no ano de 2019, registrados em 31 de dezembro, davam conta de 853.778 toneladas de suco de laranja congelado concentrado. Esse número é extremamente elevado, mostra uma alta nos estoques de passagem na ordem de 41%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, portanto, no dia 31 de dezembro de 2018. Fala agora a respeito de soja. Vamos ver como é que vem o mercado futuro da oleaginosa na Bolsa de Chicago. É o que você acompanha comigo aqui no Agricultura BR. Agora a soja reage um pouco, continua no campo da estabilidade, mas pelo menos agora um pouco mais positivo. Temos aqui a posição de março, $8,93 mais 4 bushel. Maio, $9,02 mais 4. Julho, $9,13 o bushel. E agosto, $9,16 por bushel. São os negócios que nós temos com soja na Bolsa de Chicago. Vamos dar uma olhada no dólar. Dólar comercial agora no Agricultura BR. Temos aqui a moeda norte-americana que segue a sua escalada de alta. A alta continua, mas agora é uma alta mais leve, vindo agora com 0,36% de alta a R$ 4,37 mais 3. Mantém o piso de 4,37, dólar segue alto. Olha, na tarde de hoje, eu estou encerrando aqui essa edição do Agricultura BR, na tarde de hoje, o Agricultura BR 3 e o programa Mais Pecuária fazem uma cobertura muito especial em torno da situação do julgamento do STF de inconstitucionalidade sobre aquele acordo que faz com que a tributação sobre insumos agrícolas fique em 4,5%.
Se o STF julgar que é inconstitucional, vai subir de 4,5% para 17%. Isso representa um grande problema para o setor em todo o país. Então, fique de olho, programação do Canal do Boi hoje especial com cobertura a essa decisão do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço e até mais.